Quem sabe o irmão vai dizer: ô irmão, diminua ali, está muito frio aqui dentro. Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, nós bem sabemos, queridos, que na vida dos que são chamados para uma obra, de todo aquele que é chamado para fazer a obra de Deus, vai existir opositores na sua vida. Pastor, quando é que eu não vou ter opositor na minha vida? Quando você estiver no céu. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, todo crente, ele vai ter opositores. Nós temos o maior opositor na nossa vida, queridos, que é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Ele é o maior opositor na vida do crente. Por quê? Ele não quer que o crente esteja em comunhão com quem? Com Deus. E meus queridos irmãos, se nós formos procurar na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, que sofreram oposição daqueles que muitas vezes nem faz, nem ajuda quem está fazendo e atrapalha quem está fazendo a obra. É ou não é, irmãos? Tem pessoas que nem fazem, nem ajuda e atrapalha quem está fazendo a obra de Deus. Mas não se preocupe não, porque quando você está sendo, você tem na sua vida um opositor, ou não só apenas Satanás, mas você tem as oposições da nossa vida cotidiana, dentro da igreja, às vezes, dentro do ministério, dentro do departamento, né? Você vai ter pessoas que são opositoras. Irmãos, nós vamos aprender nesta noite também que para cada opositor que se levantar contra você, Deus levanta no mínimo umas 4 para te ajudar a prosseguir na obra do Senhor. E meus queridos irmãos, nós lemos no livro do primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, e nós vamos encontrar aqui a história de Salomão, né, que havia sido escolhido por Deus, mesmo antes de ter nascido. Deus já havia prometido ao seu pai. Como era o nome do pai de Salomão? Como era o nome do pai de Salomão? Davi, muito bem. E meus queridos irmãos, Salomão, um dos seus irmãos se chamava Adonias. Nós vamos nesta noite estudar sobre Adonias. Quem era Adonias? Por que esse Adonias ele se tornou opositor da bênção de Deus na vida do seu irmão? E, irmãos, infelizmente eu tenho uma palavra para dizer a você nesta noite. Até dentro da casa do Senhor nós vamos encontrar Adonias, opositores. Você está fazendo, Deus fala contigo, Deus te fez uma promessa e alguém às vezes diz para você: olha, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não tem chamada de Deus. Alguém vai dizer que você não tem chamada de Deus, mas quando nós somos chamados por Deus, pode se levantar o Adonias que for, porque o Senhor ele cumpre com a sua palavra. Nem que ele tenha que matar Adonias, mas a palavra do Senhor é cumprida na vida daqueles que são chamados. E meus queridos irmãos, Adonias, ele era o 4º filho de Davi. Ele era o 4º filho da descendência, ou seja, dos filhos de Davi, ele era o 4º. E pela como é que eu posso dizer? Pela história e pela condução do povo, os primogênitos eram eles que tinham o direito de herdar o quê? De herdar o reino. Então, o que acontece? Ele era o 4º. Mas nós vamos ver em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo de número 1 ao 4. Abra sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 3. Coloca um marcador aí em primeiro livro dos Reis e vá para Crônicas. Pode ler, irmãos. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Pode continuar, 1 ao 4. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Salém, Simeia, Sobabe e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betsua, filha de Amiel.
nasceram-lhe mais Ibar, Elissamar, Elipelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elipelete, Nova. Cada nome bonito, irmão, tá vendo aí? Tá vendo você aí? Escolha um desses nomes, bota bonitinho, viu? Desse rei. Meus irmãos, então, o quarto filho de Davi era Adonias. Nós vamos entender também, queridos, que Adonias, ele significa no hebraico, Deus, o meu Senhor. Irmãos, nós vamos ver também que Adonias, e todo opositor, irmãos, ele tem boa aparência. Todo opositor, ele se parece bonito. E nós vamos ver que Adonias, ele era de boa aparência. Vamos ler o versículo, capítulo 1 Reis, capítulo de número 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não ver errado aqui. Primeiro livro do Reis, acho que é o capítulo 1, versículo 6. 6 e a face B. E era ele o que, irmãos? Muito formoso de parecer. Olha, irmãos, o Adonias, o opositor, ele é bonito, ele fala bem, ele se expressa bem, ele canta bem às vezes, prega bem, né? Ele é bem articulado. Na vida do cristão vai sempre ter um Adonias, que ele também vai ter boa aparência. Mas Adonias também, queridos, ele era bem articulado. Leia o versículo 7, irmãos. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia. Esse entendimento aí, irmãos, ou seja, ele tinha aproximação, ele tinha o apreço de Joabe. Daqui a pouco nós vamos saber quem era Joabe. Por que Adonias se juntou a Joabe? Sabe por quê, irmãos? Porque todo Adonias, ele nunca quer fazer as coisas sozinho, ele nunca quer ser um opositor sozinho. Vocês estão lembrados de Neemias quando estava restaurando os muros de Jerusalém? Quem foi que se levantou contra ele? Quem foi? Só uma irmã que falou, glória a Jesus. Tobias, Sambalat e Gesem. Então, irmãos, esses camaradas, eles nunca se uniram para nada. Mas na hora de se levantar contra um ungido de Deus, contra aquele que é chamado por Deus, eles se juntam para fazer o que? A patotinha. Glória a Jesus. E com Adonias também não foi diferente, irmãos. Adonias, ele era bem articulado. Irmãos, se o Adonias, o opositor, ele nunca quer se levantar sozinho contra alguém. Sabe por quê? Porque ele nunca quer fazer as coisas e dizer que é ele que está fazendo. Ele sempre escolhe um, escolhe outro. Aqueles que são Adonias também, para se juntar com ele, para se levantar contra aqueles que são chamados por Deus. Mas, irmãos, não adianta se levantar contra os chamados de Deus. São dois caminhos: é se levantar e outro para cair. Mas o nome do Senhor é glorificado na vida dos que são chamados. Outro, irmãos, Adonias era o filho mais velho vivo quando Davi estava com 70 anos de idade, e a primogenitura ela dava direito ao filho mais velho vivo de assumir o reinado. Vamos ver em Gênesis capítulo de número 25, Gênesis capítulo 48, versículo 14. Livro Gênesis capítulo 48, versículo de número 14, irmãos. Glória a Deus. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Ou seja, irmãos, os irmãos estão lembrados que quando José leva os seus dois filhos, como é o nome dos filhos de José? Manassés e aprenda, irmãos, nesta noite. Hoje não é congresso não, para a gente dar pula não. O congresso já passou, aí festividade vem no final de semana, a gente pula de novo na presença de Deus. Mas hoje é dia de aprendermos a palavra de quem, irmãos? De Deus.
Culto de sexta-feira é culto de quê? De ensino. E ensino nem sempre, se Deus quiser fazer o mover no final, Ele faz, como nós já vimos Deus fazer. Mas é momento de nós aprendermos e guardarmos a palavra de Deus. Então os irmãos sabem que quando José leva os seus 2 filhos até o seu pai Jacó, o que é que ele leva os seus 2 filhos para que o seu pai abençoasse os 2 filhos. E a bênção da primogenitura era para ser para quem? Para Manassés, que era o mais velho, era o primeiro. Mas o que acontece ali, irmãos? Jacó, ele estava cego, mas estava na direção de quem? De Deus. Irmãos, você pode até às vezes olhar para Jacó e dizer: meu Deus, Jacó está cego, não está vendo o que está acontecendo. Irmãos, às vezes pode estar cego materialmente, mas espiritualmente nós estamos na presença do Senhor e na direção de Deus para fazer as coisas. E Jacó ali, irmãos, ele tinha uma direção de Deus. E quando José coloca os seus 2 filhos, o que é que Jacó faz? Ele cruza os braços. A mão direita, que era para ir para Manassés, vai para quem? Para Efraim. E a esquerda, que era para ser em Efraim, vai para quem? Para Manassés. E aí José diz: meu pai, está errado esse negócio. Mas irmãos, quando está na direção de Deus, não tem nada errado não. Tudo é certo, tudo é no caminho, tudo é conforme a vontade de Deus. Talvez você não esteja entendendo as coisas que às vezes estejam acontecendo ao seu redor, aquilo que está acontecendo na igreja. Mas quando você está na vontade de Deus, irmãos, é porque algo especial Deus tem para fazer. E a bênção que é de Manassés continua sendo de Manassés, e a bênção que é para Efraim também vai para Efraim, irmãos. Mas cada um segundo a vontade de quem? De Deus. E meus queridos irmãos, a bênção da primogenitura, então, ela dava direito, nesse caso, o filho mais velho de assumir o reinado. Como os outros filhos, os mais velhos, tinham morrido, quem estava na vez, pela lei da primogenitura, seria quem? Adonias. E ele já se achava no direito, ou seja, irmão, o velho Davi não tinha nem morrido e ele já queria, já estava se articulando para quê? Para assumir o reinado. Irmãos, às vezes tem crente que às vezes a sua liderança ainda não... irmão, o irmão fulano está tanto tempo na frente do departamento. Aí ele já começa, aqui não, graças a Deus, irmãos, que até agora, glória a Jesus, eu não tenho tido esse problema aqui na congregação. Mas tem lugar por aí, irmãos, que às vezes alguém olha: a irmã está tanto tempo no ciclo de oração, essa irmã tem que sair daí, essa irmã já está velha no ciclo de oração. Aí começa a fazer um lutinho, começa a articular os outros, começa a fazer, irmãos, a procurar outros para lhe ajudarem a fazer o quê? Para derrubar a irmã ou para derrubar o irmão do departamento. É assim ou não é, irmãos? Tem ou não tem desse jeito? É o crente Adonias. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: não adianta, quando Deus te chama para um negócio, você só sai no tempo de Deus, porque quem te colocou foi Deus, quem permanece com você é Deus. Você só sai no tempo que Deus quiser que você saia e vá para outro lugar. Mas, meus irmãos, e aqui eu estou resumindo a história de Adonias para os irmãos entenderem. Primeiro, ele era o 4º filho de Davi. Segundo, Adonias, ele tinha aparência, ele era vistoso, ele era bem quisto. Terceiro, Adonias era bem articulado, ele era o filho mais velho, e pela lei da primogenitura era ele que deveria assumir o reinado. Mas, irmãos, tem um segredo, e crente tem segredo com Deus. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Crente tem. Quem tem segredo com Deus aqui, irmãos? Irmãos, quando o crente tem um segredo com Deus, até Satanás fica furioso, porque ele fica querendo entender qual é o segredo que você tem com Deus. Mas o segredo já está dizendo: é só você e Deus que sabe. Irmãos, e Adonias, provavelmente ele não sabia da promessa que Davi tinha feito a Batseba, a mãe de Salomão, antes de Salomão nascer. Ele não sabia da promessa. Era um segredo que ele tinha com a pessoa, sabia ele, sabia o profeta Natan. Então eles sabiam desse segredo, e Deus, é claro. Mas, irmãos, nós vamos ver, queridos, que Adonias, sem saber que Deus tinha um projeto na vida de Salomão, que o reinado não era para ele, ele começa a se articular, ele começa a fazer complô, ele começa a fazer motim. Irmãos, ele marca até uma festa
festa, mata animais, leva vários cavaleiros, leva várias pessoas para fazer uma festa. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: alguém pode até fazer festa querendo te tirar do lugar, mas quando é você que é chamado por Deus, você continua firme na presença do Senhor. Adonias se levanta, mas ele cai, porque o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aí, irmãos, o que é que Adonias faz? Primeiro, o opositor, ele nunca trabalha sozinho. Diga comigo: o opositor, mais forte, diga: o opositor, ele nunca trabalha sozinho. Aí o que é que Adonias faz, irmãos? Primeiro, ele chama, como ele é bem articulado, ele diz assim: rapaz, estou dando um exemplo. Ele diz: rapaz, eu tenho que me aproximar. Eu vou me aproximar do presbítero, vou articular ali com o presbítero, porque depois eu consigo me aproximar do pastor. E aí eu consigo derrubar o irmão fulano ou a irmã fulana do departamento. Dá nem para dar um buia, né? Mas escute, ele se aproximou, sabe de quem, irmãos? De Joabe. Pastor, e quem era Joabe? Primeiro, irmão, Joabe era capitão do exército, era o homem de maior confiança do rei Davi. Irmãos, quando alguém tem um espírito de opositor na sua vida, quando ele tem um espírito de Adonias na sua vida para ser um opositor contra o reino de Deus, para ser um opositor contra uma liderança, para ser um opositor contra alguém no departamento, irmãos, ele não vai procurar aquele irmão que está quietinho lá no finalzinho do banco, não. Ele vai procurar quem primeiro? Os capitães. Porque, irmão, se ele procurar aquele irmão, não desmerecendo, mas vamos dizer assim, se ele procurar aquele irmão que está no lugarzinho dele, vem para o culto, adora a Deus, termina, vai embora, não tem responsabilidade com liderança na igreja, não tem pessoas assim, nós não temos na igreja, né, irmãos? Porque não tem como ser todo mundo ser líder, né? Imagina se todo mundo aqui fosse líder. Misericórdia, né? Misericórdia do pastor, lidar bem com essa liderança todo mundo, ninguém queria ser servo, todo mundo queria ser líder, né? Mas, irmãos, ele vai procurar Joabe, que era o capitão do exército do rei. Além de capitão, irmão, Joabe era sobrinho do rei. Veja só, o opositor, ele nunca vai procurar aquela pessoa que ele diz: não, aquela irmã ali, qual é a força, vamos dizer assim, que aquela irmã ou aquele irmão tem para a gente derrubar o irmão fulano que está na frente do departamento? Ele não vai fazer isso não, ele vai procurar quem? Vai procurar os capitães, vai procurar alguém que seja próximo ao rei. E Joabe era o quê? Joabe, ele era, irmão, sobrinho do rei, e era primo de quem? De Adonias. Então, olha para cá, Joabe, ele era homem de confiança ou não era? Era ou não era, irmãos? Era, irmãos, era homem de confiança do rei Davi. Além de ser capitão, ele era sobrinho do rei. E, consequentemente, Adonias foi buscar o quê? Amparo em Joabe, que era o seu primo. Meus queridos, segundo ponto, Joabe era um dos mais valentes soldados de Davi, irmãos. Não era qualquer coisa não. Além de ser homem de confiança, era um dos homens mais valentes de Davi. Joabe foi quem matou Absalão, filho de Davi. Nós vamos ver, vamos encontrar isso, não vamos ler, mas vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 2 ao 15. Joabe, irmãos, quando Davi soube que fora Joabe que matou seu filho Absalão, ele removeu do comando do exército. Irmãos, aqui tem um segredo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem Adonias que, quando ele é removido, melhor, quando ele vai se juntar a pessoas que às vezes são removidas de um cargo na igreja. Vamos dizer, irmãos, vamos contextualizar que Joabe era um líder na congregação. Ele era o coordenador de um departamento. Ele era o professor de escola bíblica. Ele era o obreiro na casa de Deus. Mas, irmãos, quando Joabe matou Absalão, filho de Davi, filho do rei, seu primo também, o que foi que Davi, irmãos, como pai, irmãos, os irmãos sabem na história que Absalão queria também tomar o quê? Queria tomar o quê? O reinado do pai. Era o que, irmão?
covarde, né? Que queria tomar o reino do pai. Mas Joabe, irmão, sem autorização do rei, mas ele foi aquela coisa: não, eu vou fazer com as minhas próprias mãos, mas eu vou fazer, o rei vai se sentir bem. Ô irmão, qual é o pai que quer ver o seu melhor amigo matar o seu filho? Me diga. Qual é o pai na face da terra que aquela pessoa de confiança que ele tem, por mais errado que o filho esteja, aquela pessoa vá, tire a vida do seu filho e diga: não, eu tirei porque ele ia tirar o seu reino? Nem o pai vai querer, irmãos, não é verdade? E quando Joabe comete esse assassinato, matando Absalão, automaticamente Davi remove Joabe do comando do exército. Aí, irmãos, gerou, sabe o que em Joabe? Uma indignação. E você sabia que Adonias, ele sabe quem são os indignados que estão dentro da casa de Deus? Quem tem o espírito de Adonias na vida, irmãos, ele fica procurando quem é o Joabe. Rapaz, quem é a pessoa que trabalhava tanto na obra de Deus e por algum motivo o pastor colocou ele no lugarzinho um tempo, ou mudou de departamento? Aí ele começa a procurar essas pessoas e começa, irmãos, a inflamar o coração das pessoas. Não, rapaz, vem aqui comigo. Não, isso é assim mesmo. Esse pastor vai sair, vai vir outro aí. E quando vier outro, aí a gente conta tudo e a gente faz a cabeça do outro pastor, que é para esse irmão sair do departamento, para esse irmão sair do centro de oração, para esse obreiro sair daí, e a gente desenrola, a gente faz aquele velho cocó. Tem crente assim ou não tem, irmãos? Se tiver nesta noite aqui, pelo sangue de Jesus, você vai deixar de ser Adonias e vai ser um sacerdote de verdade na presença de Deus. Se não tiver, não é para a gente não, mas serve de quê? De vacina. Irmãos, culto de doutrina nem sempre a gente vai estar, não, Senhor, foi para o povo hoje, não. Mas serve para quê, irmãos? Para a gente ficar o quê? Vacinado. Quando o governo lança uma campanha de vacinação, é para quê, irmãos? É para prevenir o quê? A doença. Aí tem gente que diz: não, não vou para culto de doutrina não, irmão, não preciso não. Aí quando a palavra vem: não, mas isso não é para mim não. Sim, irmão, pode não ser para você, mas se vacine na palavra de Deus nesta noite, porque quando o inimigo vier com as setas dele, você já está vacinado. Você diz: aqui não, Satanás, aqui não tem espírito de Adonias não, aqui tem o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. Mas, irmãos, Joabe, quando Davi soube que ele tinha matado seu filho, ele fez o quê? Ele o tirou do comando. E ali já ficou o quê, irmãos? No coração de Joabe já ficou o quê? Amargurado. Ele já ficou, vamos dizer assim, numa linguagem bem nossa, ficou com raiva de Davi. E eu imagino o seu coração dizer: você me paga, você tirou o meu cargo que eu tinha. Porque, irmãos, tem gente que ele só é teu amigo enquanto você está no cargo. Tire ele do cargo para você ver se ele é seu amigo. Tire ela da posição para você ver se ele ou ela é crente. Tire ele ou ela do cargo para você ver se ele está ao lado do pastor, se está ao lado da liderança. Tem ou não tem, irmãos, pessoas assim? Mas escuta, Joabe, irmãos, Adonias sabia do que Joabe tinha feito. E Adonias, malandro, começou o quê? Não, Joabe, vem para cá, rapaz, tá. Meu pai vai já morrer. Depois que ele morrer, quem vai assumir o reinado sou eu. E depois que eu assumir, tu volta a ser o capitão aqui comigo. Irmãos, o que tem de gente com o coração amargurado, o que tem de gente com o coração de Adonias, fazendo motim por aí, para ver os outros caírem também, irmãos. Só a misericórdia de Jesus, irmãos. E nós vamos ver, queridos, que no fim da vida ele apoiou. Joabe aqui também já estava de idade avançada, e no fim da sua vida ele vai apoiar quem? Adonias, o seu primo. Irmãos, primeiro nós vimos que o primeiro opositor foi quem? Adonias. Foi quem? Adonias foi o chefe, né, dos opositores. E ele chamou quem, irmãos, para estar com ele? Joabe. Tem um outro também, irmãos. Joabe era o quê? Ele era o capitão do exército. Mas ele também foi chamar, sabe quem? Um sacerdote. Ele foi chamar, irmãos, vamos ler. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 18, versículo de número 16. Vamos ver como era o nome desse sacerdote. Como era o nome do sacerdote? Era
Abiatar. Irmãos, quem tem o espírito de Adonias, além de ele não querer trabalhar sozinho, ele não chama só o capitão, não. Ele vai procurar uma liderança religiosa, que é para dar força religiosa a ele. Leia aí, irmão, por favor. Isadoc, filho de Aiúbe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sábila, escrivão. Ou seja, irmãos, Abiatar, ele era o que? Sacerdote. Ele era responsável pela condução da arca, irmãos. Veja só, era qualquer coisa, irmãos, Abiatar. Veja que Adonias, ele não foi procurar, como eu já disse aqui, ele não foi procurar aquele irmãozinho que está sentado lá atrás, ou aquele irmão que vem para o culto, que adora, termina, vai para casa, não tem compromisso maior com liderança na igreja, não. Ele foi procurar quem tinha uma liderança na igreja, irmãos. Porque quem tem o espírito de Adonias, ele quer derrubar os outros, mas ele não quer derrubar sozinho, não. Ele sabe que sozinho muitas vezes ele não consegue derrubar, não. Ele tem que chamar às vezes um capitão e às vezes até um sacerdote. E sacerdote aqui, irmãos, não é só questão de ser o pastor, não, é qualquer pessoa que exerce uma liderança na igreja. Então às vezes ele vai procurar outra pessoa que tem liderança, mas que o espírito não está sendo o espírito de Deus na sua vida, está sendo um espírito diferente, um espírito faccioso, um espírito de orgulho, um espírito que não quer ver os seus irmãos prosperarem na obra de Deus. Ele é daquele que ele diz assim: não, tudo é para mim, quem tem que ser sou eu, porque eu sou melhor, porque eu sou mais formoso, eu sou mais bonito, eu sou o que canto melhor, eu sou o que falo melhor, eu sou o que prego melhor, eu sou o que articulo melhor. Ele sempre quer tudo para quê, irmãos? Para ele. E nós vamos ver, queridos, que Abiatar, ele era sacerdote e era responsável para conduzir a arca do Senhor. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 29. Glória a Deus. Depois vamos para 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, do 9 ao 10. Pode ler, irmão. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Lê de novo. Zadok, pois, e Abiatar. Como era o nome do camarada? Abiatar. Ele fez o que, irmãos? Tornaram a levar a arca da aliança. Ou seja, irmãos, às vezes, tem pessoas que têm cargo de liderança na igreja, mas se deixa se contaminar por Adonias. Em vez de ele ficar próximo ao rei, em vez de ficar próximo àqueles que verdadeiramente querem ver o crescimento do reino, querem ver a obra de Deus prosperar, a obra de Deus crescer, ele fica procurando estar perto de quem? De Adonias. Porque ele fica esperando, irmãos, ele fica esperando o rei morrer, porque depois que o rei morrer, quem vai assumir é Adonias. Depois que Adonias assumir, aí eu vou mostrar que quem manda aqui é Adonias e eu que vou estar ao lado dele. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele era responsável para conduzir a arca do Senhor. Mas ele, irmãos, com o passar dos tempos, ele se deixou contaminar pelo quê? Pelos pensamentos de querer tomar o lugar do pai, tomar o lugar do reino de Adonias. E nós vamos ver, queridos, que Adonias, ele não sabia que as promessas de Deus eram para Salomão e não para ele. Vamos ver em primeiro livro das Crônicas 22, de 9 a 10. Veja a promessa de Deus, irmãos, na vida de Salomão. Veja o que Deus disse a Davi: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Quem foi que fez a promessa, irmãos? Me ajude, quem foi que fez a promessa, Davi? Foi Deus que fez a promessa. Ele disse que Deus lhe daria um filho, e este filho seria o que? Homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos
todos os seus inimigos em redor. Porquanto Salomão será o quê? Continue. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, Abiatar não sabia da promessa que Deus tinha feito ao seu pai Davi. Ele imaginava que pela lei da primogenitura seria ele o próximo pela escala. Ele era o quarto filho e o quarto filho vivo de Davi. Pela escala seria ele que estaria alcançando e sendo rei de Israel. Mas ele não sabia que Deus havia feito uma promessa a Davi e de que quem seria o sucessor de Davi seria Salomão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não queira ser Adonias, não. Diga: Senhor, o que o Senhor tiver para mim eu aceito, Senhor, porque o que é de Salomão é o que é de Salomão, o que é de Salomão é dele, mas o que for para mim, Senhor, eu quero receber, porque eu sei que a bênção que o Senhor tem para Salomão talvez não seja a mesma bênção que o Senhor tem para mim, mas Senhor, abençoa Salomão e me abençoa também. Então nós precisamos, queridos, entender que as promessas de Deus, doa em quem doer, ela vai ser cumprida. Nem que seja preciso morrer Absalão, morrer Adonias, morrer quem for, nem que seja preciso o Senhor permitir que morra alguém na sua vida, mas a promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Não adianta se levantar contra você, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E meus irmãos, todo opositor tem pelo menos 3 características na sua vida, e Adonias tinha essas 3. Ele tem primeiro a soberba. Irmãos, quem é opositor? Ele é soberbo. Pastor, o que quer dizer soberba? Sentimento de altivez, o orgulho. Irmãos, quem é soberbo? Ele é o que? Ele é orgulhoso. Quem é soberbo, irmãos, ele diz assim: não, eu só serve para mim se for o cargo de coordenador da mocidade. Se não for, não serve. Só serve para mim se eu for consagrado ao diaconato. Se for para ser auxiliar, não serve. Só serve para mim se for eu a coordenadora das senhoras. Se não for, não serve. Só serve para mim se for eu a dirigente do círculo de oração. Se não for, não serve. Não adianta me dar outro cargo, não, pastor, que meu negócio não é isso, não. Sabe o que é isso, irmãos? É o crente Adonias que tem a soberba ainda no seu coração. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele mata, ele tira a soberba que tiver na vida do crente também, para que o seu nome seja glorificado. Não existe soberba, irmãos, que quando o crente dá lugar a Deus, dá lugar à presença de Deus, até a soberba ela vai embora e penetra o Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Mas, irmãos, primeiro, todo opositor ele tem pelo menos essas 3 características. Primeiro é a me ajude. Ele tem o quê? Me ajuda as irmãs. Qual é a primeira característica? Ele tem o quê, irmãos? Que significa o quê? Ele é orgulhoso. Você diz: ô irmão, o senhor pode maestrar? Não, irmãos. Se não for para eu estar na frente do departamento, não serve para mim. Esse é o crente Adonias, que a soberba está no seu coração. Não dá nem para dar um aleluia, né? Mas se vacine nesta noite. É o Espírito Santo de Deus hoje vacinando a mim e vacinando você. Porque quando você sentir um pouquinho da soberba, você diz: Senhor, minha Espírito Santo, não permita que a soberba venha sobre a minha vida, porque sobre a minha vida está as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo, irmãos, segunda característica do opositor, ele é o egoísmo, irmãos. Ele é egoísta. Pastor, o que quer dizer egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos interesses de outros. Ou seja, ele não está nem aí para o irmão. Ele quer saber se o dele está certo. Não estou nem aí para o irmão fulano, não. Eu quero saber se a minha posição está garantida. Ele é o que, irmãos? Ele é egoísta. É o crente egoísta. É o Adonias egoísta. Ele não quer nada para os outros, ele só quer tudo para ele, né? É igual aquela história do menino que disse que o menino foi
a mãe foi preparar comida e antigamente no prato, irmão, se colocava, né, não tinha essas quantidades de carne. Hoje, geralmente, às vezes na mesa tem 2 tipos de carne e ainda tem menino que não quer isso, não. Aí a mãe vai, prepara outra coisa para o menino, né, irmão? Na minha época era diferente, irmão. Era só aquilo e aquilo mesmo. Glória a Jesus. Aí disse que o menino guloso, irmão, tem menino guloso, né? Aí disse que o menino guloso, a mãe colocou um pedaço de carne para o irmão. Aí ele olhou assim, aí disse: ô mãe, eu não quero não, porque o meu está menor do que o de fulano. Aí o outro já olhou e disse: mãe, se ele não querer, eu quero. Entendeu, irmão? Mas tem, né? Tem pessoas que eles querem tudo tem que ser para ele, né? Igual o menino, se ele não querer, eu quero, né? Já fica de olho na bênção do irmão. Ele fica assim: eita Jesus, se o pastor não der aquela liderança ali com aquela irmã, pastor, eu quero, pastor, me dê que eu quero, né? Ele fica egoísta, irmãos, tudo é para ele. Outra característica, irmãos, do opositor, ele é a inveja, irmãos. E o que quer dizer inveja, pastor? Inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, irmãos, o invejoso, ele fica irado. Ele fica com raiva quando ele vê o outro ser próspero na casa de Deus, quando vê o outro ser próspero nos bens materiais, quando vê a família do outro ser próspero, quando vê as bênçãos de Deus na vida do irmão, ele fica irado, irmão. Sabe o que é isso? É a inveja, é o desgosto provocado pela felicidade do outro. Então veja, irmãos, a característica é o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Irmãos, e quem tem o espírito de Adonias na vida, ele tem também o espírito de quê? De inveja. Ele é invejoso, ele não quer ver a bênção do irmão, não. Irmãos, e Adonias, ele tinha todas essas características. Ele estava o que, irmãos? Ele estava orgulhoso. Ele estava dizendo: não, agora o próximo rei de Israel serei eu. É só o meu pai morrer que eu assumo o reinado. Ele estava todo orgulhoso, irmãos, todo pomposo, né? Diz assim, antigamente, ele estava todo pomposo. Eu imagino ele montava no cavalo e andava pela cidade, andava pelo reino e já demonstrava: olha, o próximo rei serei eu. Olha, vem cá, o que é que você faz, irmão? Olha, depois quando eu for rei, você vai ficar aqui ao meu lado. Ele já começa, irmãos, a articular, ele é bem articulado, né? E o que acontece? É o espírito de soberba. E ele tem também o egoísmo. Ele já começa, e a inveja, ele já começa o que? A invejar o que não era nem dele, era do pai ainda. O pai não tinha nem morrido, mas ele já estava o quê? Invejando aquilo que era dele, irmãos. E em 1º livro das Crônicas, no capítulo 22, nós vamos ver que Adonias, nós vamos ver no versículo 9 e 10, que ele promoveu o que, irmãos? Uma festa com o aparente apoio do exército de Joabe e da religião, que estava representado por Abiatar. Vamos ver o versículo número 9 e 10 do capítulo 1 de 1 Reis, 1º livro dos Reis. Versículo 9 e 10 diz o quê? O que foi que ele fez, irmãos? E matou Adonias, ovelhas, e o que mais? E o que mais? Junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Raquel, mas é Raquel, porque a linguagem aí é diferente. E convidou, quem foi que ele convidou, irmãos? Seus irmãos. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém, a quem, irmãos? Repita aí. Natã, ele era o quê? E quem mais? Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, ele não. Oh, irmão, ele é sabido. Ele disse, ele fez uma festa e disse: olha, eu vou fazer uma festa, já vou começar a juntar os meus amigos aqui, aqueles que vão me ajudar a
chegar no reino, aqueles que vão me ajudar as coisas a acontecerem. Então eu vou fazer uma festa aqui, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a gente nem pode convidar o pastor, nem pode convidar o presbítero, nem pode convidar as outras lideranças da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque ele não pode saber da cocó que a gente está fazendo. Glória a Jesus. É por isso, irmão, que esse negócio de culto de oração na casa da irmã fulana, é o que lá, irmão? É oração, irmão. Quando a gente chega lá, Jesus fala, irmão, é tanta profecia: mulher, tu vai ser a dirigente do filho da oração. A coitada da irmã bota na cabeça isso, passa 20, 30 anos, não dirige e depois está aí, morta espiritualmente. Eu conheço um casal, irmãos, que deram uma profetada para a mulher do obreiro. Não foi uma profecia, não, foi uma profetada: mulher, digo eu para ti, que o teu esposo irá dirigir a congregação em tal lugar. Até hoje, os coitados estão esperando. Foi outro, quase morrem espiritualmente, porque quando viu o pastor colocar outra pessoa, ele, meu Deus, o Senhor falou comigo, mas essa irmã chorou tanto. Deus, o Senhor não está olhando para mim. Irmão, eu digo misericórdia, mandaram óleo para mim, quase que eu também choro, irmão, só com a choradeira da irmã. Mas sabe o que é isso, irmãos? Essas reuniões que tem, né? Que tem profeta, irmãos, que quando nós entregar uma profecia é coisa séria. Tem aí as irmãs, mulheres de oração, né? Que vivem no trabalho de oração. E sabe, irmãos, que para você entregar uma profecia é assim ou não é, irmãs? A gente não reluta, e Senhor, será que é tu mesmo? Mas Senhor, não fica assim, irmãos? Fica ou não fica, irmãs? Mas tem gente, irmão, que ele já se intitula profeta. Não, olha, aí o que Adonias faz, irmãos? Ele promove uma festa para aparentar que estava com apoio de quem? Do exército e dos sacerdotes da religião. Ele chama só quem, irmãos? Joabe, que já tinha sido colocado no canto por Davi, e Abiatar, irmãos, que estava no coração, também já não estava mais como servo de Deus, porque ele já estava dando ouvido às coisas para fazer ao contrário daquilo que Deus tinha lhe determinado. Mas, meus irmãos, para nós finalizarmos nesta noite, Adonias, ele promoveu essa festa, irmãos. Quem foi que ele não chamou? Vamos ver o versículo 10. Natã. Porém, a quem? Natã era o que, irmãos? Era profeta de Deus, era homem que falava com Deus, era homem que quando Deus dava uma palavra, ele não tinha temor não, ele ia até o rei e entregava a profecia, porque ele sabia o Deus o qual ele servia. Ele sabia que a profecia não era uma profetada não, era verdadeiramente a mensagem de Deus para o seu povo ou para o rei de Israel. Aí o que Adonias faz? Ele não vamos chamar o profeta não, porque imagina, irmãos, que o crente Adonias, ele diz assim: não, irmão, não vamos chamar não o pastor não, nem os obreiros, nem os irmãos, a liderança que está mais perto do pastor, porque se a gente chamar, mesmo que o pastor não esteja, mas se a gente chamar a liderança que está próxima ao pastor, isso vai chegar no ouvido do pastor. É melhor se juntar só a gente aqui, que daqui não sai, né, irmão? Tem gente que faz assim ou não faz, irmãos? Mas misericórdia do crente Adonias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, para você que não é Adonias, para você que não é Joabe, para você que não é Abiatar, deixa eu dizer que para cada Adonias, para cada Joabe, para cada Abiatar que se levantar contra você, Deus levantará um profeta, Deus levantará um comandante, Deus levantará um israelita, Deus levantará um sacerdote e Deus levantará uma guarda especial, uma guarda celestial que estará com você, estará ao teu lado, estará te acompanhando, estará contigo. Onde você colocar a sua mão será próspero. Se você estiver no departamento de mocidade, o departamento prospera. Se você for colocado nas crianças, o departamento prospera. Se você é colocado nos novos crentes, o departamento prospera. Se você é colocado no departamento de senhoras, o departamento prospera. Sabe por quê? Porque você está rodeado de profeta, de sacerdote, de pessoas que verdadeiramente querem o crescimento da obra de Deus, irmãos. Aí nós vamos ver, irmãos, que se levantou, né, quando eles fizeram essa festa e não convidaram nem Natã, nem Salomão, irmãos, é porque aqueles homens eram homens o quê? Diferentes. E deixa eu dizer uma coisa para você: não se entristeça quando às vezes Adonias fizer uma festa na sua casa e não lhe convidar. Dê graças a Deus por não te convidar. Diga: Senhor, obrigado
cuidado, porque se estão reunidos lá, tramando alguma coisa, eles podem se reunir, mas eu sei que o Senhor, para cada um que se levantar, o Senhor vai levantar um exército para estar batalhando ao meu lado, para estar trabalhando comigo, para estar intercedendo por mim, para estar me ajudando na caminhada. Irmãos, não adianta no dia se levantar contra as promessas de Deus na sua vida, porque o Senhor vai ter sempre alguém ali que vai estar te ajudando em oração, que vai estar te dando uma palavra de conforto, que vai estar te dando uma palavra de exortação, que vai estar te ajudando na sua caminhada. Ele não vai querer te atrapalhar, ela não vai querer te atrapalhar, não, pelo contrário, ele vai dizer: meu irmão, venha para cá, vamos caminhar mais uma jornada na presença do Senhor, e nós vamos ver a vitória que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Meus queridos, que nós não possamos ter o espírito de Adonias em nossas vidas, que possamos estar ao lado de pessoas que verdadeiramente que nos façam crescer espiritualmente, querem estar ao lado de pessoas que te façam andar uma caminhada que te conduz ao céu. Não queira estar ao lado de pessoas que querem te levar por um caminho de destruição. Não queira estar ao lado de Adonias que está tramando coisas contra o seu irmão. Não, queira estar ao lado de profeta, mas verdadeiramente profeta que tem a autoridade e vida do céu na sua vida. Queira estar ao lado de Zadok, o sacerdote, homem de Deus, que quando viu aquela situação, eles disseram: não, nós precisamos fazer algo, porque nós sabemos da promessa de Deus na vida de Salomão, e quem vai reinar é Salomão. E eles correram e foram até o rei Davi e conversaram com o rei, passaram a situação, e o rei naquele momento deu ordem àqueles homens para que verdadeiramente proclamassem a Salomão como o rei de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo que Adonias, mesmo que Joabe, mesmo que Abiatar se levante contra o teu ministério, não se preocupe, o Senhor vai levantar um sacerdote, Ele vai levantar um comandante, Ele vai levantar um exército, mas o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e você vai fazer aquilo que Deus te chamou. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Que nesta noite, queridos, nós possamos guardar esta palavra, que não possamos ser só como Adonias, que possamos dizer: Senhor, que o Espírito que operou em Adonias não tenha vez na minha vida, que na minha vida só tenha vez o Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Queremos lembrar as irmãs que da palestra de amanhã, irmãs, em Bebedouro, e queremos também parabenizar, lembrei agora, irmãos, glória a Jesus, parabenizar as mulheres pelo seu dia, né? Já mandamos logo cedo uma mensagem para as mulheres, para todas as mulheres da congregação. Amanhã não, domingo à noite, nós temos também na verdade é uma lembrança, né, para as irmãs, no próximo domingo. Então, para todas as mulheres, domingo à noite, estaremos entregando assim também uma dedicatória às nossas irmãs, amém? Mas amanhã as irmãs estejam ali em Bebedouro, né, a partir das 19 horas. Acho que as irmãs já estão vendo a questão do ônibus, né? Conta própria, né? Pronto, Deus abençoe. Mas esteja, irmão, essa é uma palestra muito boa com a nossa irmã Vaninha amanhã à noite. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o irmão Alisson, o genro do irmão José Gonçalo, está doando, irmãos, essas 5 lâmpadas, né, que são as lâmpadas de emergência, né, lâmpadas de LED, quando falta energia, para a igreja. Os irmãos dizem amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando por eles, irmãos. E a obra do Senhor é feita assim, irmãos. Um contribui, Deus toca no coração do outro, ele vê uma necessidade e contribui na obra do Senhor. O pastor está suando mais do que os escolhidos. Glória a Jesus. Não, sua não, né? Tá certo. No lado foi lá dentro. Desse jeito. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar orando pelo nosso irmão Alisson, também pela filha do irmão José Gonçalo, né, que está de netinho novo, né, irmão? Glória a Jesus, né? Então quem vai fazer essa oração nesta noite vai ser ele. Ele vai agradecer a Deus pela vida do genro, por estas bênçãos que ele concedeu para a congregação. Estaremos apresentando a Deus e estará sendo utilizado na congregação em Jardim Petrópolis 2. E ele estará orando também pela sua filha e pelo seu netinho ou neta? Neta?
e pela sua netinha também, que já nasceu, está na maternidade, já nasceu, né? Glória a Jesus. Amanhã à tarde ensaio para as crianças do Jogral, a partir das 14 horas, e de manhã, de 9 às 11, consagração com a mocidade, tá certo? De 8 às 10, né? Pronto, de 8 às 10, consagração com o jovem. Disseram que depois tem um reflyer aí. Se fosse você, olha, aquele alguém bateu na barriga, vai comer esse livro. Eita, Samuel abençoado, Jesus. Samuel abençoado comigo. Agora é para vir em jejum, tá certo? Para vir jejuando, orem, irmãos, quando orar, apresente a Deus o nosso pastor presidente, a nossa igreja, o nosso ministério, a todos os pastores, apresente os nossos governantes, o presidente da República. Apresente, irmãos, porque o inimigo está furioso. Quem colocou aquele homem lá foi através do povo, mas foi permissão de Deus. E foi com propósito, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que se a esquerda tivesse ganho novamente, eu não sei o que seria da nossa nação. E estamos vendo aí a rede de esgoto de televisão, o que era, né, quem tem redes sociais viu aí que o presidente publicou, ele na verdade, ele expôs uma situação que estava acontecendo no carnaval, e todo mundo agora, a esquerda se escandalizou, né? A Rede Globo, que bota beijo gay em horário nobre, né? Incesto em horário nobre, tudo que não presta está naquela rede de esgoto de televisão. Aí ela agora, né? Eu não assisti, porque eu não assisto a Rede Globo, mas a gente acompanha as redes sociais e a gente fica sabendo. Mas disse que dia 6, ou foi ontem, ela tirou o jornal da Nacional para atacar o presidente. Ela nunca falou tanto do presidente como falou desta vez. Então ela virou uma conservadora. Irmãos, esta é a mente das pessoas que estavam governando a nossa nação. Mas vamos orar pelo nosso presidente. Ele não é o salvador da pátria, mas, irmãos, é um homem que, pelo que temos visto, pelo que temos acompanhado, é um homem que tem temor de Deus na vida. E, irmãos, o atentado que sofreu, e o Senhor, foi o Senhor que livrou a vida daquele homem, e é por isso que nós devemos apresentá-lo em oração. Não estou fazendo política, irmãos, poderia ser um outro presidente, desde que tenha o temor de Deus na vida e zele pelos princípios da nossa família, pelos princípios, pela ética, pelos bons costumes. Nós estaremos sim apoiando a quem zela, a quem fala a nossa língua. Amém, irmãos? Irmãos, e o povo de Deus, eu fico indignado quando eu vejo um crente defendendo a esquerda. Na verdade, ele não sabe nem o que é esquerda. Se brincar, se não levanta a mão esquerda e fala assim. Temos a bestalhada, irmãos. A gente respeita, porque é direito de todo brasileiro, né? O pensamento é livre, cada um pensa como quer. Mas, irmãos, um cristão que diz que conhece a Bíblia, ele defender a esquerda, que defende o aborto, defende a maconha, defende a prostituição, defende o incesto, defende a homossexualidade, irmãos. Um crente desse, ele precisa vir aqui na frente, levantar a mão, aceitar Jesus de novo e dizer: Senhor, eu quero ser crente a partir de hoje, porque eu não era não. Mas glória a Jesus, que Deus continue abençoando. Então esteja orando pela nossa nação, pelo nosso governador, pelo prefeito, enfim, por todas as autoridades. As irmãs da coordenação, vocês poderiam ceder terça-feira para o último ensaio dos novos crentes? As irmãs concordam? Terça-feira agora? Pode ser, irmã Alzira, irmã Iris, as irmãs, pode ser, irmãs. A festividade já é no sábado, então para eles ensaiarem terça-feira, tá bom? Então, terça-feira agora não haverá ensaio, às 5 horas haverá um ensaio com os novos crentes. Quantos precisam das orações? Vamos sair nesta manhã. Tem cantinho, irmãos, quando terminar. Saúde da igreja, irmão Pai, Senhor, amém. A minha neta chegou, não parecia nem o nome dela ainda. Mas Deus é fiel, né? Eu também quero agradecer a Deus pelo livramento que eu tive sexta-feira. Quebrou uma peça de um carro, e a peça que
e sai água quente do motor. Na hora que o ventilador do carro disparou para esfriar, quando eu coloquei a mão, a peça quebrou e a água entrou. Não entrou totalmente no ouvido, mas eu estou aqui, está todo queimado, a banda do rosto e a orelha. Estou até de duas cores para que não vai acontecer. Estou toda branca ao mas foi um livramento do que Deus me deu. E da outra vez em Arapiá, que eu quebrei essa tudinha. Cheguei de carro parecendo uma múmia, meia noite. Meus irmãos, e ele me fez lembrar agora, eu quero agradecer também. Ontem Deus me deu um livramento, irmãos, não só a mim, como aos meus filhos. Eu inventei de fazer sopa ontem à noite. Eu sou cozinheiro, agora Jesus. Uma vez ou outra pergunta eu cozinho também. A irmã da cena, rapaz, é fácil. Eu digo, não, é quando está na teia, aí não foi fácil. Aí deu vontade de tomar uma sopa ontem, irmãos. E eu fui para a panela, né, fiz as coisas do vinho. E estava cheirosa, pensa numa sopa gostosa. Mas eu peguei a panela e assim que liguei o fogo, peguei a panela de pressão, tirei a pressão, peguei a panela. E a panela eu sustentando, né? E quando eu vou chegando perto da mesa, irmão, do nada a panela escorrega, o cabo escorrega e a panela vai no chão e veio a sopa toda. E o neto estava indo para a cozinha já. E foi livramento de Deus, né? Entre os braços. E ainda está um pouco ardido, mas graças a Deus não houve. Fui logo jogar, tomar um banho, água fria, botar um medicamento. Mas foi livramento de Deus, irmãos. Amém? Tem coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. E Deus nos dá o livramento. Pequenas coisas dentro de casa, Deus está livrando o seu povo para que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, na sua graça, mais uma noite da tua presença, meu Pai. Neste momento eu te apresento o Alisson, a Thaís, a vida deles dois, meu Pai, que já chegou, meu Pai. Deus, também te peço pelo nosso pastor presidente, Senhor, nosso pastor dessa igreja, Senhor, nosso presidente do Brasil, Senhor, todos os deputados, senadores, Senhor, que apresenta cada pessoa que está enferma nesta noite, meu Pai. Deus, visita os hospitais, ponto de socorro, meu Pai. Vai curando e libertando o teu povo para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. E eu sou grato por tudo, Senhor, por todos os livramentos, no nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Nos leva para a nossa casa em segurança, Pai, livrando de todos os mal. Amém. Graças a Deus, meu Pai. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga que foi bom estar adorando a Deus nesta noite, neste lugar.